Estou aqui com muita alegria, né? Retomando aí o programa Competência Profissional e com a primeira entrevistada, nós que vamos passar aqui por todos os estados brasileiros, com entrevistados e entrevistadas de todos os estados brasileiros, com essa pessoa maravilhosa, uma amiga, uma profissional super competente, que é a fisioterapeuta Ana Nery, super conhecida aqui no estado de Pernambuco e no Brasil, né? Ela que é a fisioterapeuta dos dedinhos, que faz aí a alegria de muitos artistas aqui do estado de Pernambuco, de pessoas que de fato necessitam e que quando entram aí no consultório dela, saem renovados. Então vou passar rapidamente aqui a palavra para a Ana Nery se apresentar e depois logo nós vamos começar já a fazer aqui as perguntas, que são perguntas importantes para todos nós como profissionais, né? Sabermos um pouco aí os segredos do sucesso dessa profissional maravilhosa. Ana Nery, bem-vinda! Obrigada, meu querido. É um prazer enorme estar participando desse programa. Eu me chamo Ana Nery Borba Paz Barreto. Tenho formação em pontos gatilhos e liberação miofascial. E é um prazer muito, reforço, que é um prazer muito, muito grande estar participando desse programa. Obrigado, minha amiga, obrigado mesmo. Esse tema é um tema que eu acho que dava um programa só para falarmos aí sobre essa sua especialização de pontos de gatilhos, né, o quanto é importante. Mas hoje nós vamos focar da profissional, da competência profissional sua, da sua visão empresarial, né? Você que é uma profissional de sucesso. E para começar, já quero colocar aqui uma provocação a respeito, na sua opinião, o que é um profissional competente? É ter aptidão, certo? É reconhecer, é regular suas emoções e comportamentos diante do seu local de trabalho. É ter um equilíbrio emocional, principalmente na minha área que eu lido com dor. Eu sou uma profissional que o meu trabalho é todo voltado para a questão de dor. Então, isso a gente tem que ter abraçar a causa, né? Porque a dor não é só... a dor em si, ela precisa ser respeitada. Então, essa delicadeza da identificação parte aí de uma sua competência técnica, né? Mas também a sua sensibilidade como profissional para identificar, de fato, a dor do outro, né? Porque a gente sempre fala assim, vamos nos colocar no lugar para entender a dor do outro. No seu caso, é a dor real mesmo, né? A dor muscular, a dor corpórea mesmo, né? E eu acredito que também, quando você fala aptidão também, é você fazer aquilo que você nasceu para fazer, né? O dom que você tem. Você se enxerga fazendo outra coisa na sua vida profissionalmente ou não? Depende. Agora, que não fuja do que eu amo, que é a questão do cuidar, essa questão do toque, essa questão de o quanto o corpo fala. E principalmente hoje, quando os pacientes chegam para mim com aquela máscarazinha assim, pedindo aquele verdadeiro socorro, essa questão aquela dor desesperada, tá? O quanto necessita de a gente expandir essa questão da caixa torácica, para liberar a questão da respiração, essa questão de postura, que hoje em dia chega muitos pacientes para mim com muito aquela postura do me socorre, aquela postura fetal, aquela reação fisiológica, principalmente hoje no mundo que a gente está vivendo. É verdade. E essa questão da postura foi até um tema que você fez uma live comigo. Eu fiz várias perguntas a você sobre a questão da postura. Você nos trouxe aí relatos importantíssimos sobre a questão da postura. Eu mesmo sou muito preocupado com a postura. Mas vamos lá. E na sua opinião, em relação a... Diz aí algumas características que você acha de um profissional que é competente.
para ser competente precisa ter tal característica. Qual é, assim, algumas características que você acredita que são importantes? Ética, saber ouvir, saber liderar o paciente também. Mas não é saber liderar o paciente exigindo dele, e sim motivando o mesmo. Você falou em 3 pontos aí fenomenais, né? Ah, mas ética é uma obrigação. Ética é uma obrigação, mas no mundo que estamos vivendo, parece que é algo extra, né? E quando as pessoas são éticas, as pessoas são ovacionadas. Mas a ética, em todos os sentidos, né? Seja na prática da atividade profissional, seja no lidar com os seus colegas de trabalho, seja lidar com os seus pacientes, é fundamental. Ouvida ativa, ouvir o outro, meu Deus, que dificuldade estamos vivendo. As pessoas não estão ouvindo as outras pessoas. É impressionante isso. E também, o que você falou, liderar o paciente, ou seja, você está no comando ali da sua atividade profissional, que eu acredito que o liderar o paciente significa deixar o paciente confiante na atividade que você pratica, né? Então, isso é maravilhoso, maravilhoso. Essas 3 características são perfeitas. Na sua opinião, assim, eu gostaria que você dissesse como é que você enxerga assim, os resultados das suas atividades? O que é que, na sua concepção, para você, profissional, Ana Nery, quando um paciente chega aí arrebentado e você consegue mudar essa situação, como é que você, como profissional, enxerga isso? Eu enxergo isso com um prazer muito grande em mim, principalmente esse meu trabalho, lidar com dor. Então, o paciente se apresenta para mim numa carência muito grande, porque a dor, ela faz isso também, tá? Ela às vezes, a pessoa também se nega muito essa questão do eu tô sentindo essa dor, mas é por conta da postura. Ninguém chega e diz logo assim, eu tô sentindo porque eu tô num nível de ansiedade muito grande, e fica se negando, tá? O querer ser forte demais. E que, na verdade, a gente tem que trabalhar, que eu costumo dizer sempre aos meus pacientes, essa questão do precisa trabalhar a questão do todo. E que, na verdade, a minha fisioterapia, eu trabalho o paciente como um todo. Às vezes, os pacientes chegam para mim e dizem assim... Holística, né? E, na verdade, somos uma maquininha, né? E que a maioria é tudo aqui, ó. 99% dos probleminhas está tudo na cabeça. Então, a gente precisa se dar chance. A gente precisa isso. Agora eu vou olhar para mim. Agora eu vou me enxergar melhor. Agora eu mereço me cuidar. É porque, você vê, antigamente a gente dizia assim, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho várias coisas para fazer. Eu não tenho como parar. E durante a pandemia, quanto tempo tínhamos assim de... Eita, agora eu vou fazer o quê? Aí a gente tinha tempo para se cuidar, não podia? É verdade. Então, a gente tem que ter essa questão de aprender a se olhar mais para a gente. A relaxar mais, a pensar essa questão do nosso dia a dia. Então, o que você observa, na verdade, é quando você consegue mudar a situação do seu paciente, também, inclusive, aconselhando ele a que ele precisa ter uma mudança da sua postura de como está se tratando, né? Porque o que eu percebi aí é o seguinte, se as pessoas chegam aí com dores, que são dores musculares, que são dores que muitas vezes são reflexo de outros problemas que eles têm no seu dia a dia, então é porque eles estão cuidando de uma forma precária deles mesmos, não é isso?
Eu costumo brincar com eles e dizer, bora desligar esse botão do automático, bora caminhar respeitando os nossos limites, porque a gente precisa olhar isso. É necessário, se faz necessário. É qualidade a gente vida, né? E outra, a gente está vivendo hoje num mundo de muitas cobranças, né? Isso tudo é uma somatização. Não deixa de tensionar, a gente não deixa de tensionar as musculaturas devido a esse nível de ansiedade, de, mais uma vez, de má postura. Isso tudo vai somatizando. Vamos passar agora para o tema da liderança, né? E nesse tema da liderança, você já pincelou naquela pergunta anterior, e que eu achei o máximo essa questão, saber liderar o seu paciente, no caso, paciente, você que é da área de saúde, né? E as outras pessoas podem ser clientes. Então, saber liderar seu paciente, seu cliente, isso é um ponto maravilhoso, maravilhoso. Mas agora eu quero saber de você, você, Ana Nery, como profissional que tem um escritório, tem um consultório, né? Você faz gestão aí no seu consultório, né? Você precisa entender de gestão e você precisa saber o que acontece aí no seu consultório. Então, assim, para você, qual é, assim, o que é o profissional líder? O que é ser líder? É ser motivadora. É motivar o outro. Aqui no consultório eu tenho muito comigo essa questão do acolher. Eu acho isso fundamental, eu acho isso a base de tudo. Essa questão do amor, respeito ao próximo. Porque paciente, quando chega para mim, às vezes senta na cadeira, aí eu já digo assim, conta para mim sua historinha. Eu preciso escutar, arrancar dele um pouquinho, para ele jogar para mim realmente a questão da dor, de onde vem. É por isso se faz necessário também essa questão de... Ana Nery é fisioterapeuta, mas Ana Nery não pode esquecer hoje, tá? Essa questão que precisa, em alguns momentos, de um psicólogo, um psiquiatra. Precisamos trabalhar essa questão do multidisciplinar, essa questão do liderar essa situação. É motivar o paciente. Perfeito. E eu acredito que quando você fala assim, liderar é ajudar o outro, nossa, isso aí é uma das maiores respostas que existe. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o líder é só aquela pessoa que está ali aparecendo, é aquela pessoa que o sucesso quer comandar, que é só para ela e etc. Não, mas o líder é isso mesmo. O líder é influenciar outras pessoas, é ajudar outras pessoas, é se colocar de prontidão para as outras pessoas. E essa hoje eu acredito que é uma das lideranças que devem ser mais valorizadas e mais utilizadas em suas empresas, em seus consultórios, em seus negócios. E eu observo aí o quanto você se utiliza da palavra do seu paciente. Toda vez que eu falar sobre algum ponto, você fala do seu paciente, né? Então, você já tem aquele entendimento de que Ana Nery, sem paciente, não é ninguém. O consultório de Ana Nery, sem os seus pacientes, não é nada, né? Então, essa característica que você aponta aqui, ela é muito bacana, porque a gente pode levar para os mundos dos negócios quando a gente fala que o nosso cliente, né? O nosso cliente é o fim de todo o nosso investimento, seja intelectual, seja estrutural. Então, esse olhar delicado que você tem a respeito dos seus pacientes, isso é um grande exemplo para todos nós, para que nós tenhamos também esse mesmo olhar
para com os nossos clientes, para com aquelas pessoas que vão, de fato, adquirir nossos serviços e nossos produtos. Então, isso é fundamental. Aí, a saúde ensinando a como empreender, porque isso aí é empreender, né? É uma das grandes formas de empreender. Em relação à liderança, tem uma discussão no meio dos estudos e etc., que entre a liderança nata, ou seja, aquela que você nasceu, e aquela liderança aprendida, ou seja, que o dia a dia lhe ensina, que você pode estudar para se tornar um líder. O que é que tu acha a respeito dessa polêmica? Eu vejo isso, eu comecei a enxergar isso desde pequena, tá? Em relação a meus pais. Eu cito muito essa questão de liderança com uma criaturinha, meu pai, minha mãe, sem estudos, certo? Mas mega líderes. Aquela criatura que sempre passou para mim que fez errado, dá errado. Que a gente não é nada se a gente não espalhar amor. O amor é uma peça fundamental em nossas vidas. Que se a gente acordar, a gente não der um bom dia, não falar com o próximo, a gente não fez nada. A gente sempre tem que fazer algo pelo nosso próximo. Isso é muito... Isso ele sempre me falou, minha filha, você não fez nada num dia para o seu próximo, seu dia não adiantou de nada. Não valeu. Essa questão do acolher, tá? Então, eu sempre tive uma vida muito assim do acolher. Meu pai e minha mãe sempre foi aquele, vem cá, tá passando por isso, isso, o que é que está acontecendo? E isso eu levei para mim. Na sua vida. Para minha vida. O quanto o amor ao próximo é fundamental em todos os aspectos. Você falou aí em algo que toca a todos nós, né? Que inclusive é uma das provocações que eu vou fazer aqui com você sobre a parte da sua infância. Mas essa lição aí que você falou, você acabou de responder que a liderança, na sua opinião, é nata. Né? Você deu o exemplo dos seus pais, que não tinham um estudo, mas eles tinham a sabedoria, né? A gente sempre fala, conhecimento é diferente de sabedoria. Tem gente que tem conhecimento e não é sábio. E tem gente que não tem conhecimento aprendido academicamente e é sábio, né? Então, isso. O ideal é termos o conhecimento e sermos sábios, né? Mas você acabou de confirmar aí, na sua opinião, que a liderança é nata, ao exemplo dos seus pais, e que ensinamento maravilhoso que é a questão do amor, né? O que é que hoje mais se fala em todos os lugares, em todos os sentidos? Vamos nos amar mais, vamos amar mais o nosso próximo, né? Eu sempre gosto de dizer que Jesus Cristo, para mim, é um dos maiores líderes, né? Inclusive aí há 2021 anos, e seu nome é lembrado e é seguido. E o que é que ele veio pregar aqui que não foi o amor, né? Então ele é o maior exemplo, exatamente do que você falou. Maravilha. E essa questão também do amor, né, ao próximo, né? Porque se você quiser acabar comigo, diga que está sentindo dor. Porque se você chegar junto de mim e disser que está com dor, pode ficar certo que você vai sentir os meus dedinhos. Nem se for dedinhos, mas vai sentir meu... Porque pode existir alguém igual, mas que eu amar o que eu faço jamais. Isso é muito bom. Deixa eu colocar outra máxima aqui para você falar a respeito. Eterno mestre e eterno aprendiz, é isso que você acredita? É isso, bem isso. Acredito demais. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo.
Sempre aprende. A gente aprende até com os nossos pacientes, né? Eu costumo dizer, meu paciente também é tudo uma questão de uma troca, né? Eu começo a aprender desde um flanelinha lá embaixo. Quando eu subo, ele diz assim, bom dia, doutora. É um ato de amor. E na mesma hora que eu respondo, bom dia, meu querido. E assim eu vou. E um ato de amor que seu pai lhe ensinou, né? Com certeza. Eu já começo lá de baixo, né? Isso vou nos degrauzinhos, né? Eu digo que é o meu combustível diário. Essa questão dessa troca de amor que não deixa de ser, né? Porque eu fico para morrer quando eu entro dentro de um elevador e eu digo bom dia, boa tarde, boa noite e fico em silêncio. Aí, às vezes, eu pego, hoje em dia, eu consigo, assim, entender o outro. Antigamente eu ficava poxa, eu levava isso como a questão de, poxa, fulaninho foi tão mal educado. Mas hoje em dia eu vejo que essa questão de não respondeu porque estava no mundo da lua. Pensando, nem percebeu isso, né? Claro, com certeza. Hoje em dia eu consigo enxergar para esse outro lado. É vivendo e aprendendo. Perfeito. Sempre. A minha última provocação é bem bacana, porque eu quero saber, na sua opinião, quais são os líderes que são seus ídolos. Primeiramente, Deus. Segundo, meus pais, a minha família, que é a base de tudo da minha vida, é meu porto seguro, certo? E os meus pacientes, que me fazem aprender tanto. Olha, eu vou lhe contar essa lição que você nos passou aqui sobre a importância de observarmos os nossos pacientes, no seu caso, e os nossos clientes, no caso empresarial, é de fundamental importância. A resposta de dizer que um dos seus ídolos são seus pacientes, isso é um ensinamento único. Se eu pudesse agora dizer o que mais me chamou a atenção em toda essa entrevista nossa, é a forma como você fez com que as pessoas se atentassem para algo que é tão trabalhado hoje. Hoje não, a vida toda no mundo empresarial, que é fique atento ao seu cliente, ouça o seu cliente, dê atenção ao seu cliente, respeite seu cliente, né? E aí você coroa essa máxima aí, dizendo que os seus clientes fazem parte aí do universo dos seus ídolos. Olha que beleza. Então... Muito. E todos eles sabem disso. Todos eles sabem muito bem. Inclusive, eu tenho até uma hashtag amo cuidar de vocês. Legal. Aproveite e fala aí um pouquinho sobre as suas redes sociais, onde é que a gente encontra a profissional Ana Nery. O meu Instagram é AnaNeryFisio11. O meu consultório fica na Ernesto de Paula Santos, 1368. Boa viagem, boa viagem. Recife, Sala 303. No Recife, em Pernambuco. Recife, Pernambuco. Quem então é de fora, quiser aí conhecer os dedinhos mágicos da fisioterapeuta Ana Nery e ainda ter uma bela de uma amizade, porque essa mulher é maravilhosa, então procure a Ana Nery, né, através do Instagram dela, e quem quiser também lá encontra o endereço do seu consultório. Ana Nery, obrigado aí pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Você que é uma pessoa amada aí por todos que lhe conhecem, né? Então, eu fico feliz de começar a edição 2022 com você. E daqui de Pernambuco, nós vamos partir aí para outros estados brasileiros, conhecendo e mostrando outros profissionais tão quão competentes, né? Então, gratidão mesmo, minha amiga. A recíproca é verdadeira. Um prazer enorme participar deste programa. Amei. E sinta-se, você e todos abraçados. Obrigado, minha amiga. Obrigado. Então, gente, quero aqui me despedir e
até o próximo programa, né? Fique com Deus. Fica com Deus.